Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anjo do Senhor, anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da terça-feira da primeira semana da Quaresma. E talvez seja mais breve, tendo em conta que o texto do Evangelho já meditamos longamente em certas ocasiões, e a primeira leitura é tão breve. Estamos com o profeta Isaías, que nos diz: isto diz o Senhor. Assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação. Assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade, e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Caríssimo irmão e irmã, em certo aspecto aqui está em consonância com o Pai Nosso. Fará a minha vontade, a minha palavra fará a minha vontade. Vejamos desde duas perspectivas estes dois pequenos versículos que são a primeira leitura. Primeira, a palavra de Deus irriga, fecunda a terra, assim também não voltará para o Senhor, sem produzir a vontade do Senhor. Qual palavra? A sua palavra, os seus ensinamentos. Segundo, é o próprio Cristo, a palavra, o verbo do Pai. Então, nos dois sentidos, enquanto palavra Sagrada Escritura, e enquanto palavra Jesus Cristo, sempre produzirá efeito e não retornará ao Pai sem produzir o efeito que ele pretendia. Poderíamos dizer, mas como, Padre? Como assim? É impossível. Nem sempre o que Deus quer se realiza, porque o homem fecha o seu coração. Sim, em certo aspecto, isso é correto. Mas tenhamos conta. Palavra de Deus, enquanto Sagrada Escritura, é como Cristo. Os dois fazem a mesma coisa, têm o mesmo efeito, produzem efeito. Ora, o efeito de salvação para aqueles que vivem e acolhem, e o efeito de condenação para aqueles que rejeitam. Simples. Então, a palavra de Deus sempre vem e produz os efeitos que o Pai espera, que a Trindade espera. A vontade de Deus se realiza. O que ele pretendia que se acontecesse quando enviou a sua palavra, seja as Sagradas Escrituras como guia autêntica para a nossa vida, seja o próprio Cristo como testemunha viva da vontade do Pai, então, em ambos os casos, o que acontece? Se acolhemos, se vivemos, se nos santificamos na palavra, então nós caminhamos, apesar de todas as dificuldades neste mundo, no caminho da salvação eterna. Caso contrário, se rejeitamos, se não queremos escutar, se não queremos viver, se nos negamos a compreender e aplicar a palavra e a seguir o modelo de Cristo, a seguir Cristo onde quer que ele vá, como ele mesmo disse a nós: quem quiser me seguir, venha após mim,
Tome sua cruz, venha após mim e me siga. Se não o fizermos, também irá produzir os efeitos que o Senhor pretendia. Ele pretende que todos se salvem, mas aqueles que não acolhem a sua palavra e o próprio Cristo se condenam. Assim é a escolha. Tenhamos conta, então, que isto é fato. A vontade de Deus sempre se realiza na face da terra. Os efeitos da sua palavra se realizam. O que ele quer, que todos se salvem. Quem não quer a salvação se condena. Mas ele queria a condenação? Não. Mas é o efeito contrário, aquilo que a palavra produzirá. E como nós temos vivido, irmão e irmã, este tempo de penitência, oração, meditação da palavra de Deus, temos meditado a palavra do Senhor um pouco mais e buscado colocar em prática em nossas vidas e procurado viver cada vez mais com a consciência de que se vivemos, alcançamos o amor de Deus, não que Ele não nos ame, mas assim, um amor que, como um pai e uma mãe que amam o seu filho, mas que quando o seu filho realiza gestos de amor, gestos de bondade, o amam com ainda mais prazer no amar. Assim vivemos para Deus, irmão e irmã? Ou pelo contrário, nos negamos a viver a sua palavra, a sua vontade, e não permitimos que produza os efeitos de salvação em nós? O Salmo 33, 34 nos diz: o Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor liberta quem? Os santos. Porque justo é aquele que faz a vontade de Deus, toda a vontade de Deus, de todas as angústias. E isto é fato. Olhemos os santos. Neles vemos verdadeiramente que não viveram angústia, apesar das dificuldades, dos desafios que enfrentaram, porque serviam a Deus enquanto todos os demais se opunham à vontade de Deus, não se angustiaram, mas seguiram fiéis. E diz depois o Salmo: o Senhor pousa seus olhos sobre os justos e o seu ouvido está atento ao seu chamado, mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Então vemos, o Senhor olha justos e injustos, mas para um, sua face atende o clamor, socorre. Para o outro, esta mesma face condena, não porque ele quis, mas porque foi isso que foi buscado por aqueles que assim viveram. E continua, clamam os justos, e o Senhor, bondoso, escuta e de todas as angústias os liberta. Mas um fato, que é o que escutamos no refrão: do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Isso também é fato, que somente experimentamos à medida que podemos avançar no caminho espiritual. E por que sei disso? Porque a vida dos santos nos são testemunha. O Evangelho de São Mateus. Hoje, Jesus nos ensina o Pai Nosso. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes os homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como disse em outra ocasião, já meditamos longamente o Pai Nosso. Então, passaremos de uma forma mais breve
pela meditação. Primeira coisa, a oração. Quaresma, tempo de mais oração. Jesus ensina a rezar. E qual é a oração? Não é usar muitas palavras. E aqui talvez nos recorde justamente os profetas de Baal, que ficaram o dia inteiro rezando, porém Baal não os atendeu. Quem rezou foi Elias com poucas palavras, e o Senhor Deus de Israel, o verdadeiro Deus, o atendeu. Temos em conta isso? Aqui, o que Jesus está dizendo reflete também aquilo que aconteceu de fato com Elias. Mas, então, o que quer dizer isso? Recordemos, a vida não é oração, mas a vida se une à oração. Não coloquemos, a minha vida é uma oração para não rezarmos. Isso é uma desculpa. Mas a vida ajuda na oração. Elias vivia para o Deus de Israel. E por isso, no momento em que rezou, com suas poucas palavras, foi atendido. Por quê? Porque vivia a palavra de Deus. Vivia as leis, os mandamentos. Agora, Jesus está ensinando os apóstolos aquilo que ele mesmo faz e que os apóstolos devem fazer. Devem de viver a palavra, e porque vivem em sintonia com a vontade de Deus, a sua oração sempre será atendida, não importa o número de palavras que utilizem. Este é o fato que também devemos de ter para a nossa vida. Mas assim vivemos. Continuemos. Jesus coloca: não sejais como os pagãos, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Se Deus sabe o que eu preciso antes que eu peça, por que Ele não me concede? Porque Jesus, em outra ocasião, vai dizer: vós rezais mal, porque não sabeis o que pedir. Nós pedimos aquilo que achamos que precisamos, mas não o que verdadeiramente precisamos. E a oração do Pai Nosso vem nos mostrar o como rezar. E recordemos, não é somente uma oração, mas nela há uma estrutura que compõe a minha oração pessoal com Deus. Primeiro, não é Pai meu, é Pai Nosso. Então eu não devo de rezar somente pensando em mim. Devo de rezar pensando em todo o corpo místico de Cristo, nos meus irmãos, que estás nos céus. Então, este Pai que está no céu, que é santo, que é sobre tudo, sobre toda a criação. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus, recordemos, é santo, mas que seja santificado na nossa vida, que nós demonstremos que Deus é santo pela vida que levamos. Venha o teu reino. Pedimos que venha o reino de Deus, que chegue o momento em que Deus reine em todos os corações e sobre toda a terra, porque o reino de Deus não será feito nesta terra, como muitos dizem, mas será somente no momento em que o Senhor vier na parousia. E nós pedimos que isso aconteça, que se realize o reino na nossa vida e na vida dos demais, vivendo para Deus. Seja feita a tua vontade, não a minha. A vontade de Deus que nos conduz à verdadeira alegria e felicidade, não a nossa. A nossa nos conduz muitas vezes ao pecado. Continua, assim na terra como nos céus. Como no céu é feita a vontade de Deus, que nós também possamos fazê-la, e o mundo possa fazer a vontade de Deus, e não dos homens. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Qual pão? Recordemos, a questão de ser o pão, mas o pão material, sim, que supra as nossas necessidades, mas dizemos de cada dia, porque o cristão não quer o excesso, porque sabe que pode se apegar às coisas e esquecer de Deus, mas aqui também é o pão celestial. O pão de cada dia, o pão que alimenta verdadeiramente o próprio Cristo. A Eucaristia perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Então o perdão vem à medida que eu perdoo, como vai encerrar hoje também o Evangelho. Se não perdoo os outros, como Deus pode me perdoar? Eu quero o perdão, então eu também devo de perdoar. Continuemos. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E no momento da tentação, no momento da prova, nos sustenta, não nos deixe cair. É o pedir a Deus o auxílio e aos santos, recorrer a Deus e aos santos no momento da tentação e da prova. Livrai-nos do mal. Quantas vezes nós, no momento da prova, nos lembramos de pedir este auxílio de Deus, dos anjos, dos santos, para não cairmos no mal? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos tudo aquilo que Deus nos ensina, meditarmos sua palavra em nosso coração como a própria Santíssima Virgem Maria o fez. E assim, vivendo de sua palavra, de seus ensinamentos, de sua graça, possamos caminhar cada vez mais na santidade e merecer um dia a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.